Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ademir Morelli, coordenador do curso de Design de Assentamentos Sustentáveis e Ecovilas. Ecovilas, de onde vêm, o que pensam e como se reproduzem. Então, aí, de uma forma lúdica, divertida, né? O nosso palestrante, o professor Dr. Flávio Januário José, né? Ele que é arquiteto pela PUC de Campinas, né? Mestre em Engenharia Agrícola pela Unicamp, doutor em Arquitetura e Urbanismo, né? Pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Carlos, com a tese Diretrizes para o Desenvolvimento de Ecovilas Urbanas. Ele ainda é especialista em bioconstruções, legislação municipal e projetos ecovila. E concebeu e implantou as ecovilas Santa Margarida e São Luís, em Campinas, e representou o Brasil em fóruns internacionais da rede global de ecovilas, né? Global Ecovillage Network, e integra o Instituto Fordham Umas de Bioconstrução e Práticas Sustentáveis. Seja bem-vindo novamente, professor. Né? Deixe com a palavra, tá? Eu vou, então, agora ter que compartilhar, né, a palestra, ou você vai passar já daí também? Como que... Eu acredito que eu possa compartilhar agora, que deu certo aqui. Ela está aberta aqui comigo. Porque aí eu posso ir passando ela, tudo bem? Tudo bem. Então, fica com você agora. Eu acho que eu vou... Tá. Acho que eu paro de compartilhar aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma... Share aqui. Aí, eu já estou saindo. Acho que já saiu aqui de compartilhamento. Agora é com você. Viu? Tranquilo. Então, um professor bastante experiente, né? E vai poder, né, passar para nós aí, né? Responder essas perguntas, né? E é importante, né, que até o professor Madureira está falando aqui, enquanto o professor Januário está arrumando a apresentação, né, a questão, né, de que as práticas, né, vamos dizer assim, nesse tempo de pandemia, muitas aulas, inclusive, vão ser filmadas, né, olha, a construção e tudo mais, e vai poder passar também, né, para as pessoas. Então, esse isolamento não vai deixar a gente sem o aprendizado, né? É importante isso. O professor tá conseguindo achar o share aí? Fica na parte aqui de baixo, né? Sim, eu já coloquei o share aqui para você. Tá. Compartilhar a tela inteira. Será que o meu está atrapalhando você? Tirando coisas? Vocês me avisem se der certo aí já. Tudo bem. Nós vamos... esperem só um pouquinho, pessoal, que já... Opa, já apareceu aqui. Apareceu? Então já. Eu vou subir a tela, módulo de tela cheia. Tá ok aí o áudio, a tela também? Tudo bem, professor. Tá bom. Bem, eu agradeço a apresentação, né? E também o tema que a gente pensou aqui para essa palestra. Eu queria lembrar de um amigo também que ele sempre fala: se não é divertido, não vale a pena, né? E as ecovilas têm um caminho que ele tem a parte da diversão, mas ele também é muito tortuoso. E o que a gente pretende aqui é expor nessa disciplina, nesse curso, uma série de caminhos e discussões para que a gente não passe o processo de ecovila dentro do apenas caminhando em espinhos, né? Então, tudo que é possível da gente aprender com a experiência de outros profissionais, outras pessoas, né? É importante para a gente poder reconhecer esses espinhos e poder trilhar outros caminhos, né? Para que a gente consiga vivenciar de fato a ecovila e não gaste a maior parte do tempo na tentativa de implantar ela, né? Vivenciando apenas os insucessos, tá? Então, a gente pretende que com esse curso e com os ensinamentos e aprendizados que a gente obter com ele, no decorrer da implantação de uma ecovila, que a gente caminhe mais sobre flores do que sobre espinho, e que seja um processo mais divertido e prazeroso, tá bom? Eu tenho aqui uma agendazinha, vou tentar correr um pouquinho com ela para a gente poder ter uma apresentação bem breve e depois a gente abrir mesmo para uma discussão, as perguntas, que eu acho que a gente vai permeando. A ideia aqui
é introduzir um pouco dos conceitos para a gente formar um pensamento comum a respeito da ecovila, porque é muito comum que as pessoas tenham na mente, né, já a palavra ecovila como signo, e ela remeta individualmente para cada um significado, né? E, na verdade, as ecovilas têm um estudo e têm as questões que são inerentes a todas elas, né? O que é comum em todas essas ecovilas que se reconhecem como tal, né? E não apenas aquilo que eu tenho como conceito dentro de mim pela palavra ecovila, o que ela poderia ser, tá? Então, vamos tentar formar essa coisa comum. Aqui, então, a nossa sequência aqui da nossa agenda da palestra, eu começo com alguns elementos, né, do micro para o macro, que constituem uma ecovila. Então, a gente parte da bioconstrução, as relações de cohousing, bairro verde, e eu dou um exemplo de kibbutz e moshav como comunidades diferentes do que a gente tem aqui, principalmente no Ocidente, né? Depois a gente entra um pouco no conceito de ecovilas, como uma combinação desses elementos que foram tratados, um pouquinho da história, alguns exemplos de ecovilas, instituições ligadas a elas e algumas diretrizes que a gente preconizou numa experiência com um projeto de lei que a gente fez, que derivou da Ecovila Urbana Santa Margarida e a Ecovila Agrícola Rural, né, a São Luís. Então, o centro da questão da ecovila é que ela é uma comunidade, então ela é formada por vários indivíduos, né? A rede mundial de ecovila agora está até tendo uma discussão quando a coisa é um conjunto, uma unidade familiar, quando ela apresenta uma comunidade, que tipo de comunidade que ela é. E aqui, para fins de estudo nosso, a gente tem essa definição de comunidade como um grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas que servem de meios comuns para lograr fins comuns. Então, são pessoas que se reúnem com um objetivo comum, certo? Entrando na questão da bioconstrução, né, a gente tem uma relação que permeia uma série de coisas na bioconstrução, mas ela tem um cerne fundamental dessa bioconstrução, que é a cadeia produtiva e a avaliação de ciclo de vida. Então, quando a gente tem a consciência do ciclo de vida, daquilo que a gente está planejando, daquilo que a gente está projetando, os materiais que a gente quer utilizar, que é uma parte muito importante da bioconstrução, além da composição dos espaços, dos ambientes, o material que a gente utiliza tem que ser pensado na cadeia produtiva dele inteira. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia produtiva circular, cíclica, né, de reintegração, reutilização, esse tipo de coisa toda, e pensar que muitas vezes a gente tem aquele também como signo, pensa em bioconstrução, pensa em bambu, em terra, em vários materiais não industrializados, coisas desse tipo, mas é importante pensar nessa cadeia porque o bambu, que é um material muito utilizado, né, no conceito da bioconstrução como exemplo, às vezes eu pego esse bambu e vou utilizar um bambu que eu fui retirar ele a 500 quilômetros de distância, né? Então, aí a hora que eu construo a minha casa aqui, eu não levei em conta que o transporte que trouxe gastou 1 litro de diesel por quilômetro rodado. Então, às vezes, é melhor eu utilizar um tijolo que sofreu uma queima aqui do meu lado, numa olaria que é vizinho da minha casa, do que eu utilizar um bambu que está a 500 quilômetros de distância, né? Então, só para dar um exemplo, como é importante a gente ter uma avaliação de ciclo de vida, que não é somente ser um material que a gente está habituado como um material próprio para bioconstrução, que ele de fato é. Então, a gente tem que se aprofundar um pouco mais nesses elementos. Aqui eu dou alguns exemplos de bioconstrução com design diferente, mais moderno, mais rústico, né? A gente tem aqui na parte superior esquerda uma bioconstrução também que usa a parte do jardim, né? Como um jardim funcional, com hortas. No lado direito superior, a gente tem uma construção de taipa de pilão, já com aspectos bastante modernistas. Na parte inferior é uma casa que fica na comunidade de Sabiaguaba, do Zé Albano, que é uma comunidade muito linda que tem lá em Fortaleza. Ela já foi tema também de um doutorado, essa casa, foi a maior casa de pau a pique do Brasil, né? Então ela é muito bonita, é uma comunidade que tem experiências incríveis com a adoção de crianças de rua que começaram a viver nessa comunidade, tem outras casas no local. Aqui uma questão de infraestrutura incorporada a essa edificação, como placas fotovoltaicas, coisas desse tipo, né? Que fornece um design diferente.
Aqui é um exemplo de uma casa que o escritório que eu faço parte, a gente construiu lá na Bahia. Então, a gente utilizou materiais locais. Aqui, no caso, não são madeiras de biriba, essa cobertura. Né, elas não é bambu, né, como o pessoal está acostumado, é madeira de biriba. E essa madeira de biriba, ela cresce similar ao bambu. E para a produção dessa casa, não foi cortada nenhuma árvore inteira. Foram feitas podas dos galhos na medida que precisava. Então, para a cobertura dessa casa, nenhuma árvore de biriba foi morta, elas foram manejadas apenas. Foi utilizado material de piaçava, que é produzido no local, pau a pique também, com solo do local. As esquadrias foram produzidas na cidade, junto dessa comunidade. Aqui estão algumas peças de encaixe que a gente fez, que podem ser reutilizadas, se tiver. Também existe esse pensamento na bioconstrução, né? Que antes um material, uma casa sustentável, ela teria que ter uma durabilidade muito grande. Hoje a gente enxerga uma questão mais dinâmica nesse ciclo, que é o tempo de duração da minha necessidade. Quando ela não for mais necessária, essa casa pode ser reformada, pode ser reestruturada, né? Ela tem que conter essa dinâmica do mundo contemporâneo hoje, para que ela seja sustentável. Senão, depois eu vou reformar uma casa que tem materiais muito duráveis, que não faz parte da cadeia cíclica natural, eu passo a ter resíduos duráveis quando eu preciso fazer alguma reforma. Aqui são alguns exemplos de estrutura, de tecnologias, né, com grid shell, outras estruturas aqui. Tem um exemplo também de uma construção do Shigeru Ban também, que ele usa papelão, até papelão reciclado, com resinas e tal. Que são outras formas de utilizar o espaço, tecnologias e materiais, né? Para construções sustentáveis, leves. Aqui uma parte de infraestrutura, onde a gente trabalha com os resíduos de esgoto, que já foram tratados aí como elementos que serão apresentados nas disciplinas pelos demais professores. Aquecimento de água com energia solar, captação de água, compostagem, né? Que são as coisas que a gente lida com as demandas, as nossas necessidades, e os resíduos que elas geram, né? E o suprimento das demandas que a gente tem. Um elemento que é muito importante, muito utilizado nas ecovilas do mundo todo, é o pensamento, né, a utilização da permacultura como sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis, né, e que cabe perfeitamente às ecovilas, né? A bioconstrução ela é fundamentada na ética, que está descrita aqui, as éticas principais da permacultura, e a forma mais adequada que eu encontrei estudando permacultura há mais de 20 anos, é você compreender a permacultura e incorporar isso e utilizar ela como um pensamento sistêmico na hora de você planejar, a hora que você está desenhando, pensando nas coisas, o exercício desse pensamento sistêmico, de integração de sistemas, de cuidado com a terra, de pensamento fundamentado na natureza, né, como a natureza se relaciona, né, entre si com os seres humanos. Esse exercício ele vai sendo incorporado pela pessoa, e quando você está planejando uma coisa depois, ele flui naturalmente no planejamento e no projeto. Então é um ponto importante a ser estudado, tá? Aqui são outras relações também como estão organizadas as pétalas da permacultura, que ela, como o estudo da permacultura se constitui, né? Aqui eu tenho um exemplo, que foi um conjunto também que meu escritório fez também, para o Minha Casa Minha Vida, de prédios padrões mesmo, só que quando eles contrataram a gente, uma construtora, né, uma incorporadora, que tinha foco puramente na questão financeira, a gente tentou mesmo assim incorporar elementos da permacultura, no momento que a gente criou todo um jardim, onde ele tem frutíferas, tem hortas também coletivas, tem água, tem pré-aquecimento da água com energia solar, abastecimento da água da piscina com água de captação de água de chuva e tratamento. O parquinho das crianças é cheio de árvores frutíferas com tamanhos, alturas, né, que as crianças conseguem pendurar nas árvores. Na área de lazer a gente pôs pés de laranja, de limão, hortas, coisas desse tipo, temperos, espiral de ervas, né? Então são elementos que a gente consegue também incorporar e, como diz um outro amigo também da permacultura, a gente vai hackeando o sistema, né? Introduzindo essas coisas para que elas passem a ser incorporadas, façam parte da nossa cultura. Para que daí em diante eles vão melhorando outros conceitos. Aqui
eu coloco também a relação das co-housings, né, que é um modelo de ocupação onde existem casas que compartilham serviços em comum, né? Ela foi criada pelo movimento feminista na década de 20, no momento que as mulheres queriam trabalhar também, não queriam só cuidar dos afazeres da casa, né? Então, eles começaram a criar apartamentos, né, ou residências onde não tinha cozinha, nem área de serviço. A cozinha e a área de serviço eram compartilhadas, né? E geralmente nesse primeiro modelo, elas eram terceirizadas. Foi daí que surgiram os flats, né? Pela essa demanda do movimento feminista. Numa segunda geração, em 1960, pelo próprio movimento feminista, elas falaram que não queria só trabalhar, elas queriam que os homens, elas participassem da vida do cotidiano da casa e que os homens participassem disso também. E nesse momento começou uma vida comunitária mais acentuada, onde as famílias se dividiam nas tarefas da rotina daquela comunidade, né? Uma família ou duas faziam as refeições num dia, outra fazia no outro, uma cuidava da limpeza numa semana, outra na outra, cuidava das crianças e assim por diante. E numa terceira geração, já em 1990, as co-housing começaram a diversificar o público, não só em núcleos familiares no padrão, né, marido, mulher e filho, mas também outras configurações familiares, incorporar mais as relações de idosos, pessoas solteiras, né, que também compartilhavam serviços, e assim por diante. E as co-housings hoje estão em ascensão, né? Porém, o foco das co-housings eram as questões e as relações sociais, tá, gente? De compartilhamento de funções ali. Ainda não tinha questão incorporada de ecologia, esse tipo de discussão. Aqui são alguns elementos de um design, né, de uma comunidade em co-housing. A gente tem aqui uma na Dinamarca, né? Então, a gente tem aqui uma plantinha aqui da implantação dela, onde os contornos claros são as unidades habitacionais e os contornos escuros são áreas compartilhadas. Você pode compartilhar garagem, carro, área de serviço, oficinas, cozinha comunitária e assim por diante, tá? Os apartamentos ficam bem enxutos, então é uma construção que fica mais barata, você investe mais em qualidade nos serviços comunitários, né? E acaba tendo benefício por essa relação social que você tem. Aqui entrando na questão dos bairros verdes, né, já entra num design, né, dessa questão, que entra desde a parte de infraestrutura e também do desenho das quadras, que aqui eu coloquei um exemplo aqui do Christian de Portzampark Park, né, que ele coloca a questão dos open blocks, que ele discute, que são quadras que não são todas padrões. Ele coloca ele faz o desenho do sol aqui, onde em cada quadra tem um desenho, né, uma diretriz diferente ali para esse zoneamento por quadra. Onde o sol nasce, por exemplo, os apartamentos, os prédios, as casas, elas têm que ter uma tipologia mais baixa para não afetar a luminosidade do sol nascente dos edifícios que estão na parte oeste, por exemplo, aqui no nosso hemisfério, né? E assim por diante, criando núcleos abertos no centro com vegetação, praças, permeabilidade para pedestre. Então, você vai esculpindo essa quadra, né? Essa parte mais do urbanismo, do conjunto das edificações. Isso hoje é muito difícil de você obter, porque geralmente a lei engessa a tipologia das quadras pelas leis de zoneamento e os códigos de obra, tá? Em Campinas a gente tentou implantar isso na nossa ecovila, o município não permitiu, porque ele tem um pensamento que vem lá do período iluminista, quando eles criaram essa lei de zoneamento padrão, né? Que inclusive é a grande responsável pela segregação da sociedade. Não é tanto a relação de condomínio, isso, aquilo, mas são as leis de zoneamento que criam tamanhos de tipologias que determinam onde um público pode ou não estar, dependendo do metro quadrado que ele ocupa, né? De que tem. Aqui eu dou um exemplo de Bed's Edge, né? Como um conjunto habitacional ali, que é uma ecovila e é um bairro verde, né? Onde as tipologias, eles levam em conta a insolação, eles puderam fazer toda essa relação de design nos prédios deles, compartilham áreas de carro, tem todo o sistema de infraestrutura de saneamento ecológico, né? Dentro deles tem parte de habitação, de comércio, áreas compartilhadas de coworking e assim por diante. Aqui foi um exemplo na nossa ecovila, quando a gente fez uma enquete, né, para quando a gente estava fazendo o design da nossa ecovila, o que as pessoas, o nosso coletivo que a gente formou, o que elas imaginavam como uma rua agradável, que poderia ser a nossa rua.
E de forma muito interessante, ninguém colocou uma rua onde priorizava os carros, que estava mostrando o carro, mas sim pessoas andando de bicicleta, jogando taco, brincando de carrinho de rolemã, skate, vôlei, né, futebol ali no asfalto, de golzinho, amarelinha. Então, isso, a gente incorporou isso também no nosso modelo de planejamento, tentou fazer as ruas mais seguras e de forma que viabilizasse esse tipo de atividade, o convívio na rua, das calçadas, né, que não fosse privilégio só de carro. Aqui são alguns tipos de infraestrutura que a gente adotou também na nossa ecovila, com jardim de chuva, biovaleta, né, bacias de detenção para água pluvial, para não causar enchente nos rios, sedimentação, né, carregamento de sedimentação e assoreamento. Aqui é um tipo de tratamento de efluente também, que foi desenvolvido por um professor lá no Pernambuco, onde ele usa a água da estação de tratamento, depois de tratada, ela ainda fica com uma quantidade de carga nutritiva muito grande, ele utiliza isso para fazer tanques de germinação de semente. Né? Aqui no caso eu coloquei um teste que eles fizeram com grama, né? Que fica muito emblemático por causa do verdinho para fins de ilustração, mas ela pode ser utilizada para germinação de sementes de mudas de árvores nativas, até de plantas comestíveis, né? Para fazer essa germinação e reuso dessa água em viveiros, né? A gente está tentando também implantar esse sistema, foi apresentado para a Companhia de Água lá de Campinas, que a gente tem que fazer uma estação de tratamento de esgoto, por a gente estar na área urbana, é obrigatório, não pode ser só individual, e a gente está tentando fazer esse modelo, mas a gente encontra muito resistência, porque todo o poder público ele é muito focado nos padrões e gabaritos deles, e estamos tentando a implantação do sistema similar. Aqui são alguns exemplos de infraestrutura que a gente encontra na Europa, né? Aqui eu acho que é um caso na Holanda ou em Zurique, talvez na Suíça, que eu passei por lá. Né? São sistemas de limpeza de rio, onde eles captam aqui os resíduos do rio, tem parques lineares, né? Muito comum a utilização disso, e o entendimento que hoje o Código Florestal não permitiria coisas desse porte, né? Desse tipo aqui no Brasil. Né? Que às vezes o pensamento ambiental ele é muito fechado e ele acaba que o ser humano vira as costas para as áreas ambientais e elas acabam sendo foco de depredação, coisas irregulares feitas escuras, né? Em vez de você procurar a integração e o entendimento de que o ser humano também é natural e precisa desse meio, né? Aqui são partes de infraestrutura de transporte, aqui é na Holanda, lá era na Suíça, né? Integração de modais, sistemas de transporte com energia limpa, renovável. E aqui eu dou um exemplo já de uma comunidade diferente, né, do que a gente está habituada, que é o modelo de kibbutz e moshav, que eles ficam em Israel, foi quando começou a ocupação de Israel, né, independente da discussão entre os conflitos entre palestinos e esse povo que ocupou essa área, que no início ela foi harmônica, depois de um período, pela própria conotação do movimento sionista, né, de fazer por si próprio, né, eles acabaram causando essa segregação e conflito dessa área, mas a gente tem os dois modelos, né, o kibbutz, que vem do modelo marxista mesmo de ocupação, né, de comunidade, onde nada pertence a ninguém, é tudo de todo mundo. Quando a gente vê as unidades habitacionais, elas não têm dono, e as áreas de cultivo e plantio também pertencem à comunidade como um todo, né? E a gente tem o moshav, que foi uma derivação desse modelo, onde cada parte era individual, mas eles tinham formas cooperadas de lidar com a produção, a venda, comércio, coisas desse tipo. Aqui eu tenho dois modelos, né, o kibbutz de Ketura, onde a gente vê um núcleo habitacional aqui, toda aquela área de plantio, ela pertence a todo o núcleo, a todos, né, não é de um fazendeiro aquilo lá, ou dois, é de todos. E aqui do lado a gente tem o exemplo de moshav, né, que foi um projeto modernista também, onde cada fatia dessa pertence a uma família, ele tem um núcleo, né, com áreas sociais, de convívio, coletivas, e a produção que eles têm nessas áreas individuais de cada um, eles juntam essa produção fazendo uma frente coletiva, né, cooperada, para comercialização e esse tipo de coisa. No kibbutz eles falam que eles são uma única família, e no modelo do moshav, que é mais próximo ao que a gente tem aqui no Ocidente, eles falam que eles são uma família de famílias, né? Uma família formada por famílias. Agora entrando na parte das ecovilas, né?
Então, elas surgiram em 1930, né, como um embrião delas, como comunidades intencionais com identidades e focos separados. Algumas eram só sociais, outras eram só ligadas ao movimento espiritual, outras só de serviços e comércios, né? Cada um tinha uma identidade diferente. Lá por volta de 1990, é que essas comunidades intencionais, que tinham características e identidades muito marcantes, diferentes umas das outras, elas começaram a incorporar os aspectos ecológicos, né? Principalmente com a discussão sobre sustentabilidade, que é um termo extremamente recente, não existia o termo sustentabilidade antes, né? Que foi definido pelo Tratado de Brundtland, né? Como sendo o equilíbrio das dimensões econômica, social e ecológica, né? A princípio, dentro de uma nova cultura que equilibre esses elementos, né? E elas começaram a incorporar, essas comunidades começaram a incorporar os aspectos ecológicos e ficarem mais parecidas umas com as outras. Por mais que tenham identidades diferentes, elas começaram a se reconhecer como relações similares, né, que já estavam incorporando esses 3 pilares da sustentabilidade. E começaram a surgir na Alemanha, a Ecodorf, como uma comunidade que estava fazendo frente a um depósito de lixo nuclear. Essa comunidade se instalou nesse lugar como protesto ao impacto ambiental. Surgiu ao mesmo tempo nos Estados Unidos também as ecovilas como um movimento onde uma escola começou a fazer alguns plantios orgânicos e estabelecer relações comunitárias dos pais dessa escola para fornecer alimentos e ter relações ecológicas ali, também denominada ecovila, e elas começaram a se reconhecer assim, se denominar dessa forma. Em 1991, o Gilman, né, ele foi contratado por uma revista que ele participava lá e resolveram fazer um estudo mais profundo e criou essa definição, um reconhecimento do que essas ecovilas que estavam surgindo tinham em comum. Então, ela colocou as ecovilas como sendo a partir da escala e perspectiva humana, porque você tem que ser uma quantidade de pessoas nessa ecovila onde você tem empatia por elas. Se for muito grande, você não passa a não conhecer as pessoas dessa comunidade e não tem empatia para as tomadas de decisão, certo? Um assentamento completo, onde ela tem lazer, tem produção de alimento, tem moradia, tem segurança, né? Uma infinidade de demandas, né? No qual as atividades estão inofensivamente integradas com a natureza, que a gente cause um impacto, se não equilibrado, um impacto positivo hoje a gente já pensa, né? De recuperação, não só de preservação, de uma forma que favoreça o desenvolvimento saudável e pode ser continuado indefinidamente pelo futuro, né? Se as pessoas assim o quiserem, elas conseguem ter recurso para manter essa ecovila. Então, isso aqui ela se traduz, né? A gente sintetiza isso como uma ecovila sendo um assentamento humano sustentável, né? Pautado por gestões participativas, né? Que você tem que ter empatia, tomadas de decisões. Então, um assentamento humano sustentável, porque dentro dos pilares da sustentabilidade tem a ecológica, a social e a econômica, né? E esse conceito, a gente consegue vestir ele em vários formatos, né? Eu consigo fazer um assentamento sustentável em um prédio, um edifício vertical, edifício horizontal, em um condomínio, em um loteamento, em um conjunto de sítios, dentro de uma propriedade rural. Ela pode não ter forma, né? Eu posso pegar um bairro com 100 casas, dentro dessas 100 casas tem 50 casas espalhadas que compartilham relações sociais, implantam aspectos ecológicos em suas casas, tentam melhorar o relacionamento de infraestrutura, de transporte entre elas. Então, você consegue ter uma ecovila que nem forma tem, né? Porque a gente confunde muitas vezes falar uma ecovila é um condomínio, ela é fechada, é aberta. Mesmo que é um condomínio, não precisa nem ter muro para ser condomínio. Então, tem uma série de relações que precisam ficar ser muito bem esclarecidas, que esse curso pretende fazer isso, até servindo para outras disciplinas, né? Para outras relações, até trabalhos convencionais, onde essas relações e conceitos não estão bem claros, tá? Em 1993 surge a primeira rede de ecovilas na Dinamarca, em 1994 a rede mundial de ecovilas. Aqui a gente tem um exemplo de Findorn, né? Findorn começou com a ocupação por trailer da área onde eles queriam fazer a ecovila. Enquanto eles estavam ocupando por trailer, eles passaram mais ou menos um período de 2 a 3 anos aprovando o cadastramento da área no zoneamento e o projeto da ecovila que eles intencionavam, né? Eu acho que alguém perguntou se alguém vivia em ecovila.
na nossa Ecovila a gente passou 9 anos no processo de aprovação pelos conflitos causados com o poder público, que não autorizava os elementos de caracterização de Ecovila que a gente queria fazer em complemento com os gabaritos do município, né? E nessa Ecovila Santa Margarida a gente já tinha um casarão da sede, mais outras casas que tinham lá que eram da fazenda, utilizadas como tulha da fazenda, casa do caseiro e outros elementos da fazenda da gleba que a gente adquiriu no coletivamente. E algumas pessoas, nessa fase de implantação, foi morar lá, inclusive eu. Nesse período a gente vivenciou o planejamento, o processo de aprovação, houveram conflitos que são muito inerentes ao desenvolvimento das ecovilas, processos judiciais a gente passou nesse momento, tivemos que desocupar a Ecovila para ela poder ser terminada, alguns associados saíram, isso tudo foi refletindo numa série de mecanismos que a gente teve que ir desenvolvendo, pesquisando onde já tinha acontecido isso para ir alinhar esses processos. Nós terminamos o processo de aprovação e depois de um ano a gente está terminando a infraestrutura mesmo de implantação que o poder público exige para poder ocupar, né? Então, similar a Findor, que ocupou com trailers as áreas, a gente ocupou algumas edificações que já tinham lá. E depois a gente saiu para a implantação da infraestrutura propriamente dita e já estão sendo feitos projetos para ocupação dela com as construções dentro das diretrizes que a gente tem para isso, né? A gente pegou muita experiência também, eu participo há 14 anos dos encontros de comunidades, frequento muitas comunidades no Brasil, de pessoas que vivem em ecovilas. É importante saber que a maioria das ecovilas daqui no Brasil tem um público flutuante muito grande. Então, as pessoas vivem 1 ano, 2, saem de lá, voltam, ou causam envelhecimento, que os filhos crescem, vão estudar fora. São uma série de problemáticas que a gente vai também estudar nesse curso e, eventualmente, dentro das disciplinas, cabe o convite de pessoas que fundaram e vivem em ecovilas diferentes, que são amigas e estão dispostas a trazer as suas experiências para cá, tá bom? Aqui são sistemas de plantio de Findor, geração de energia com eólica, né? Tratamento de esgoto. Aqui é a Ecovila de Ítaca, nos Estados Unidos também, eles têm serviço de mutirão, cozinha comunitária. Você vê que as ruas deles aqui, os caminhos entre as casas são bem estreitas, pelo menos na legislação de Campinas, os condomínios têm um gabarito mínimo de 6 metros, tem que ter guia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então tem uma série de coisas que a gente gostaria de fazer, privilegiando outros aspectos, que tem que ter certa discussão com o poder público para autorizar isso. Aqui é a Ecovila de Piracanga, né, que ela fica na praia. Essa é uma ecovila interessante porque ela tem cerca de 50 casas, dessas 50 casas, apenas 25 participam das relações sociais e econômicas conjuntas. Então, é uma ecovila que tem 50% ela é um green neighborhood, um bairro verde, simplesmente por causa da infraestrutura, tipologias e bioconstrução, e ela tem 25% que ela é de fato uma ecovila, que ela, além disso, ela tem também as relações sociais e econômicas, tá? Ela é linda esse lugar. Aqui são alguns exemplos, aqui é da Ecovila Santa Margarida e São Luís, algumas atividades que a gente foi desenvolvendo lá enquanto a gente estava em aprovação, enquanto a gente ia utilizando os espaços já existentes, né, com plantios de mudas, plantamos, entre as duas a gente plantou mais 6.000 mudas de árvores, fizemos oficinas de técnicas de bioconstrução, aqui tem o calendário com uma série de eventos que a gente fez, hortas mandalas, oficinas de bioconstrução, né. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma ecovila vertical, que ela pode ser vestido o conceito de ecovila como uma roupa que você pode vestir um prédio, por exemplo, onde eu tenho produção de alimento, tenho relações sociais, banco de tempo, economia solidária, bioconstrução, infraestrutura verde, tenho todos os elementos que equilibram as dimensões da sustentabilidade dentro de uma ecovila vertical como um exemplo, tá bom? Aqui foi uma ecovila urbana que a gente projetou para Rio de Contas, na Bahia também, a convite de um pessoal que participa da Abrasca, né, que é a Associação Brasileira de Comunidades Alternativas, que faz eventos de encontros de comunidades brasileiras há mais de 40 anos. Né? Então a gente fez uma ecovila, nessa ecovila de Rio de Contas a gente conseguiu fazer uma série de coisas que não estavam previstas no gabarito, né? E depois a gente pode também se aprofundar nesses elementos que economizaram infraestrutura, tiveram uma série de benefícios aí, inclusive a variação de tipologias entre as quadras, né, que favorece a integração de pessoas que podem comprar um terreno menor
com pessoas que conseguem comprar um terreno maior, que a maioria do zoneamento dos municípios, cidades grandes, não permite. Pessoas com dinheiro vão ficar lá onde só pode ter terreno grande, pessoas de baixa renda só podem ficar lá do outro lado onde pode ter terreno pequeno. Né? A lei de zoneamento é o principal fator de segregação social que a gente tem no Brasil. Aqui é um modelo já de condomínio mesmo, que a gente também procurou incorporar os elementos de uma ecovila, desde as partes de gestão participativa social, né, até a relação de tamanhos de lotes, para justamente possibilitar ter uma diversidade de pessoas com poder aquisitivo diferente, convivendo no mesmo espaço e compartilhando das relações coletivas, né, dos espaços coletivos que a gente tem, desde hortas, caminhadas, espaços de espaço de meditação, oficinas e ateliês de multiuso, a sede, que tem uma série de cozinha comunitária, uma série de relações também. Aqui são instituições, né, que fazem parte das ecovilas, tem a Rede Mundial de Ecovilas, que surgiu lá em 1994. Eu já participei de alguns eventos mundiais desse, estive em 2003 na Suíça, no Encontro Mundial, tinham mais de 50 países representados dando seus depoimentos, oficinas com grandes mestres da permacultura, o próprio John Croft, do Dragon Dreaming, foi dar palestra, pessoal que trabalha com a sociocracia, com o modelo de gestão participativo, que todas as ecovilas estão experimentando, né, foram fazer oficinas, colocaram as demandas, as novas relações que as ecovilas precisam ter para não se formar em guetos, né, para que ela dê condições para que outras pessoas possam experimentar esse novo estilo de vida, relações acadêmicas para criar confiança e credibilidade, maior aprofundamento no estudo, relações políticas, desenvolvimento de leis para facilitar, para que não seja tão tortuoso e tão perseguido as pessoas que vivem na ecovila. Participei de um encontro mundial também no Senegal, que foi lindo lá na África. O Senegal possui a Agência Nacional de Ecovilas e tem um decreto para transformar todos os povoados do Senegal em ecovilas com apoio do governo, e é lindo. Né? Aqui foi o encontro lá no Senegal, tinha um país de toda a África, né? E do restante dos representantes da GEM, né? Do mundo inteiro, que foram dar seus depoimentos. Fizemos inúmeras oficinas de compartilhamento, de design de projetos, junto com o pessoal para desenvolver os projetos dos países africanos ligados às ecovilas. Aqui é uma ecovila lá na África que a gente visitou, que eles estavam plantando num lugar extremamente desértico, né, e muito explorado pela França, com captação de água de chuva, programas de cisterna, de árvore, estufas, né, pessoal, tudo muito organizado, a parte de gestão deles, a participação, é muito bonito, muito bonito. Todo esse trabalho que eles estavam desenvolvendo de recuperação, e eles tinham um foco muito grande em permacultura e intercâmbio entre pessoas dessas ecovilas e outros países, né, que trabalham com coisas que poderiam ser aplicadas aí. Por fim, no nosso programa que saiu dessa experiência com as ecovilas, né, a Santa Margarida, a São Luís e outras relações, a participação nos encontros mundiais de ecovila, e também da Abrasca aqui no Brasil, né, que geram principalmente os nossos nortes para o desenvolvimento do social nosso, né, o regramento social e da utilização do espaço comum vem dessa vivência nos encontros nacionais, né. Nós criamos um projeto de lei que foi enviado para Campinas, ele foi votado pela Câmara para ser incorporado no plano diretor, foi aceito pela Câmara e posteriormente foi vetado pelo prefeito de Campinas, né? Sem maiores explicações. Mas é uma coisa que ainda está aberta, sendo discutida dentro de um grupo específico, né? De um GT do nosso instituto, que tem advogados, tem pessoas do direito, tem pessoas técnicas de diversos setores, onde a gente está tentando implantar isso não só no modelo para ser aplicado no âmbito municipal, como também federal. Aqui uma relação também, uma explicação onde a gente dividiu essa relação em ecovilas urbanas e agrícolas. A gente não está mais chamando de ecovila urbana e rural, porque eu consigo ter uma ecovila rural dentro do meio urbano, mas eu não consigo ter uma ecovila urbana dentro do meio rural. Então a gente dividiu em ecovila urbana e ecovila agrícola. Então eu tenho uma ecovila agrícola na área rural e eu tenho uma ecovila agrícola também na área urbana. O que diferencia as duas é a proporção de área destinada para o cultivo e área verde, a densidade populacional e o tipo de infraestrutura, né? Com mais urbanidade
ou menos. Tá? Isso é um norte para a gente, que ela geralmente permeia o restante das relações, que a gente está dividido em área urbana e rural, basicamente, aqui no Brasil. Termino com uma mensagem aí para vocês, né, do monge Thich Nhat Hanh, onde o próximo Buda não terá a forma de um indivíduo, o próximo Buda poderá ter a forma de uma comunidade que pratique compreensão e bondade amorosa, uma comunidade que pratique viver com atenção plena. Isso pode ser a coisa mais importante a fazer pela sobrevivência da Terra. Então, pessoal, independente do seu credo, eu não sou budista, mas acho muito bonito e muito pertinente, principalmente para o momento que a gente está vivendo, né? Com pandemia, onde as nossas relações estão muito conflituosas, né? Então, a gente pretende trazer essa disciplina. Vocês são todos muito bem-vindos para contribuir com esse benefício para o planeta, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Maravilhosa palestra. Muito obrigado mesmo, professor Fábio Januário. Já é uma amostra aí, né, do que está por vir aí no nosso curso, né? Todo esse conhecimento hoje foi muito esclarecedor, né? Para a gente conhecer um que mais o que são realmente ecovilas. Acho que foi bem respondido mesmo nas perguntas iniciais, né? Muito importante, né? Então, como que se formam as ecovilas, né? Como que elas se reproduzem? Então, respondeu muito bem, né? Até muita coisa, aprendemos muito, né? Aprendemos muito mesmo, tá? Agora, né? Nós vamos abrir para as perguntas, né? Porque foi muita coisa, muita informação, né? E belíssima exposição. Eu creio que posso ter muitas pessoas aí interessadas, né? Vejo aí, ó, e com algumas dúvidas a respeito, né? Então, eu vou ver aqui no chat o Ademir Pereira, né? Que estava anotando algumas coisas no chat, para ver se tem algumas dúvidas ou tem algumas perguntas sobre isso, né? Então, que nós temos aqui no chat, o professor Ademir está vendo isso aí? O que é que eu vejo aqui, Ademir? Acho que eu vou ver aqui, então, olha. Tá, eu vejo aqui, olha. Então... Morelli. Oi. Olá, Morelli. Parabéns, Januário. Parabéns, Januário, pela sua fala maravilhosa. Morelli, já respondemos boa parte das perguntas. O pessoal estava atento na fala do Januário. Podemos esperar mais perguntas aqui e talvez passar para os nossos professores comentarem alguns aspectos da fala do Januário, é isso? Sim, exatamente. Agora, não só perguntas, né, das pessoas, mas uma roda de conversa mesmo, né, mais informal, né, para a gente poder conversar um pouco sobre os conceitos apresentados, sobre tantos exemplos aí, né. Mas eu vi aqui no site, aqui no chat aqui, né, todos aqui congratulando você, Januário, pela apresentação, tá? Né? Aqui a Rosa Carlos, né? O Marcos, né? A Carolina, a Débora, né? Todo o pessoal aqui, a Juliana, né? Respondendo aí que gostaram muito da apresentação, tá? E que estão aí, assim, já agradecendo você por isso, viu? Muito obrigado mesmo. Legal. Uma das perguntas aqui é se vai estar disponível esse material. E tem uma outra observação interessante aqui do Marcos, né, que eu já recomendo, talvez o Januário possa complementar. O Januário tem uma tese de doutorado de 3 volumes, que foi a nossa orientação aqui em São José. Essa tese está disponível no sistema da USP, foi desenvolvida e defendida no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, né? A gente nem o conhecia quando iniciamos a leitura do trabalho dele. E todos aqui podem usufruir desse sistema, né? No Teses USP, digitou lá, por incrível que pareça, o sobrenome dele é José, é Flávio Januário José. Vocês vão obter em PDF a tese dele, que é uma maravilha de trabalho.
Obrigado. Muito bom. Tem alguma pergunta assim, que teve sugestões, né, da tese, né? Leitura, né? E eu vi aqui que estavam perguntando se a Ecovila Santa Margarida fica em Barão Geraldo. Sim, ela fica lá no fundo do Guará, em Barão Geraldo. Relação entre co-housing e co-living, né? O Instituto está criando um aplicativo, né, que ele vai ajudar nessa caracterização, no entendimento de que é cada coisa, Ecovila, co-housing, co-living. A co-living está mais perto de uma unidade habitacional compartilhada por pessoas diferentes, né, dentro de uma única casa, enquanto que a co-housing, elas são várias unidades habitacionais distintas, tá? Então tem essa diferença da co-housing e co-living, tá? O que mais que tem aqui? Vocês podem me ajudar que eu estou lendo, tá, pessoal? Tudo Sistema bem. de gestão, eles estão... uma dúvida. Dentro do método de gestão de time, existe algum padrão adotado nesse ambiente? Então, hoje em dia, o método de gestão que mais está sendo estudado e utilizado é o da sociocracia, tá? Como método de governança, de gestão participativa. Ele é fundamentado no processo na tomada de decisão por consentimento. Então, você tem o consenso a partir do consentimento. Consentimento é quando, às vezes, eu não estou totalmente de acordo, mas eu aceito aquilo porque eu entendo que é possível de ser testado, não tem bloqueios, eu tenho empatia pelos demais. Então eu falo, tudo bem, não é o ideal meu, mas é suficientemente bom para ser testado, né? Então, a maioria das ecovilas estão testando, inclusive a própria organização da Rede Mundial de Ecovilas, ela está sendo gerida pela sociocracia. No nosso caso, a gente conseguiu fazer um modelo de sociocracia adaptado aos modelos possíveis de serem registrados, né, no estatuto, no regimento. A gente criou uma série de adaptações, passamos anos junto com assessoria jurídica, essas coisas, para criar os padrões de estatuto e regimento que incorporassem os elementos e as referências da sociocracia. É bem interessante, tá? Existem outros, o anarquismo, a holocracia, tem outras coisas. Os japoneses, quando se apresentaram, eles falaram que o modelo de gestão deles é ter uma coisa para ser feita, um olha para o outro, já sabe quem tem que fazer e o que, vai lá e faz, ninguém nem fala nada. É o ideal, mas só os japoneses, né? Todo mundo quer ser igual a eles. A gente chega lá. Deixa eu ver. Perguntam aqui sobre EPS, Januário. Oi? Estão perguntando sobre EPS. Sobre isopor? Você fale... eu estou entendendo que seja isopor. O isopor é um material que ele não é positivo, né, na bioconstrução, porque ele tem uma densidade muito baixa. Então, ele não vale a pena o transporte para reciclagem. Então, quando você faz, ele apesar de ser uma estrutura leve, limpa, que não usa água, né, nesse momento da execução, quando você vai fazer uma reforma, por exemplo, se vai durar 70 anos, eu vou morrer antes dos 70 anos, a hora que meu filho ocupar aquilo, ele vai transformar a casa numa loja, ou vai aumentar a família, vai fazer uma reforma, aquele material não vale a pena ser reciclado, ele ocupa muito espaço, vai gastar muito transporte, queimar muito diesel para você conseguir depois prensar e fazer um copinho plástico. E sempre que você recicla esse plástico, ele nunca volta a ter as propriedades para fazer o material anterior, sempre vai ser uma coisa inferior, tá? Isso dentro de uma avaliação de ciclo de vida. Então, não é uma coisa adequada. Tem vários sistemas na bioconstrução para você preencher placa cimentícia, fazer wood frame, coisas desse tipo, onde o pessoal usa palha prensada, né? Vai colocando ela orientada, mistura ela um pouco de cal e barro e você vai prensando ela para ela ficar com pouca oxigenação, não correr risco de incêndio e fazer essa parte de isolamento. Então, tem outras formas. Sempre tem que analisar o ciclo de vida inteiro do material, tá? Muito bom. Lá na Ecovila, Januário, a gente tem muita braquiária, dá para usar até as fibras da braquiária, tudo, quer dizer, usar coisas mais orgânicas, né? Acho que essa é a grande tendência, né? E até porque já está lá, né? Temos que usá-la a nosso favor, né? Não como um problema, né? Isso é importante, né? Sim. E Tem uma... Sim.
Tem uma relação muito interessante para perceber essa integração da parte da bioconstrução, que é um foco muito importante da Ecovila, né? Que eu faço uma referência com os templos shintoístas lá no Japão e a arquitetura indígena brasileira. Eu achei uma correlação que nos templos shintoístas lá, o Ise Shirin, né, que eles têm lá um que é muito emblemático, eles têm 2 terrenos e uma mata em volta. Eles tiram o material da mata, fazem o manejo e constroem o templo aqui. Passa 20 anos, exatamente 20 anos, eles constroem exatamente igual no terreno do lado. E mesmo que esse aqui ainda esteja utilizável, eles destroem esse aqui, reincorporam o material na mata e constroem aqui de novo. Nesses 20 anos é o tempo que o material que eles tiraram se regenera. E 20 anos é o tempo que eu nasci e cresci com 20 anos, e eu estou com força para processar esse material, e o meu pai, que trabalhou na primeira construção dele, já vai fazer a segunda e me ensinar o que ele aprendeu na primeira. O meu avô, que fez 3 construções, está com 60 anos, né? Uma métrica ideal, obviamente, né? Ele vai ensinar detalhes, né? E sempre priorizando a experiência do mais velho, e você criando essa relação com o seu tempo de vida, os seus ciclos humanos, com os ciclos de regeneração do próprio material, da matéria-prima no meio humano. E as aldeias indígenas, o material e a forma que eles constroem, eu notei também por uma série de literaturas, também tem esse ciclo exatamente de 20 anos. 20 anos é quando eles saem daquilo ali, que eles esgotam, né, principalmente nas comunidades tradicionais que se movimentam. E eles reincorporam e reconstroem tudo de novo a cada 20 anos, né? A gente entender essa relação cíclica e o nosso papel como ser humano, como ser natural também. Temos mais perguntas aqui. Uma primeira, a relação com a Gaia Education. Já vou fazer a segunda e a terceira, já fica aí na memória, pode ser? Outra questão é sobre trabalhos que abordem a questão da sustentabilidade alimentar nas ecovilas. Faço as outras depois. Tá, bom. O Gaia Education ele foi criado pela Rede Mundial de Ecovilas, né? Onde essa Rede Mundial de Ecovilas, eles juntaram 50 educadores de 50 países que viviam em ecovilas, né? Diferentes no mundo, e criaram esse grupo para organizar uma metodologia de design também de ecovilas, pautadas nos pilares da sustentabilidade. Então, eles criaram os módulos e os elementos que compõem a dimensão social, o econômico, o ecológico e a dimensão cultural que a gente tem como padrão, né? Eles chamam de visão de mundo, né? Onde essa visão de mundo, eles preconizam uma relação onde você tem a ciência, né? A ciência direcionada pela espiritualidade, né? Então, não é só fazer ciência, é que ciência eu estou fazendo, aonde minha ciência está me levando, qual é o objetivo dela? É o objetivo de priorizar a vida, né? De estabelecer o equilíbrio das outras relações sustentáveis, ou é priorizar o mundo econômico e destrutivo, o máximo de distração e consumo, né? Então, eles colocam essa dimensão como uma nova cultura, né, fundamentada na ciência, direcionada pela espiritualidade. Então, a gente tem essas referências também do Gaia Education. Eu fiz o curso do Gaia Education também, participei dele na época que eu estava fazendo a minha tese de doutorado, né? Conheço pessoas que atuam dentro do Gaia Education, assim como na Rede Mundial de Ecovilas, e que também ajuda a formar um pensamento sistêmico, né? E são todas instituições parceiras e irmãs que estão sempre abraçando todas as iniciativas que têm a ver com o desenvolvimento de ecovilas, né? Então, eles têm braços muito abertos, tanto o Gaia Education quanto a Rede Mundial de Ecovilas. Eles são extremamente acessíveis. Quando eu fui no meu primeiro encontro mundial de ecovila, eu quis apresentar o meu projeto para ter a chancela, né, da Rede Mundial de Ecovilas sobre o que eu estava fazendo. Eu encontrei a presidente da Rede Mundial e perguntei para ela, eu sei que você é muito ocupado, eu queria uma chancela para vocês analisarem se está tudo ok, que eu estou fazendo isso e aquilo. Tem alguma pessoa que eu possa encaminhar para depois essa pessoa avaliar e mandar para você, ver se tem essa chancela? Ela falou, só de você conversar comigo esses 5 minutos, eu já senti o que você quer, senti quais suas intenções e eu valido o seu empreendimento. Na hora estava passando uma pessoa lá do lado, ela falou, fulana, vem aqui,
essa fulana faz essa parte secretariado, por favor, o Flávio vai te encaminhar um modelo aqui do empreendimento dele, você, por favor, coloque a chancela nossa, porque eu já entendi as intenções dele. Aí ela falou que é muito importante no mundo contemporâneo a gente começar a buscar o entendimento pelo coração e não só pela mente. Ela falou, é muito menos burocrático e muito mais eficiente. Né? Foi muito bonito. Então, a gente estamos todos juntos, tá? A outra pergunta é sobre questão da sustentabilidade alimentar. Também. A agrofloresta, os sistemas sintrópicos, ele está muito envolvido, principalmente com a questão da Ecovila ser uma comunidade completa, né, conforme o Gilman, lá que eu falei da definição dada pelo Gilman em 1990, dela, nesse sentido dela ser uma comunidade completa, ela ter as relações de segurança alimentar, de saúde, de integração com a natureza, então de não ter veneno, ser relações orgânicas, né? E aí tem várias formas de você viabilizar isso. Na nossa experiência, por exemplo, na Ecovila Rural São Luís, hoje ela está sendo plantada já. Tem algumas unidades de construtivas lá, tem uma pessoa morando lá hoje, né? Que as pessoas estão construindo aos pouquinhos, mas a parte de produção agrícola já tem plantado, uma série da área já está ocupada, tanto como área de preservação como plantio, né? Uma área mais extensa. Na Ecovila Urbana, a gente encontrou vários dispositivos para a gente agregar essas relações. Inclusive, no regramento, cada lote tem que deixar áreas reservado para horta, compostagem. Um terço da calçada, ela necessariamente, para a característica do empreendimento, ela tem que ser plantada com plantio de hortas funcionais, onde você tem plantios de comestíveis associados a plantas ornamentais, né? Então, isso é uma característica do empreendimento. Você tem formas de trabalhar com CSA, porque muita da discussão é assim, todo mundo tem que plantar? Não, por exemplo, meu pai é médico, ele vai morar lá, se ele estiver plantando, tem alguém morrendo, porque está faltando médico, então alguém tem que plantar, distribuir as funções. Então, o que acontece? A gente distribui recurso, ele está lá ganhando dinheiro como médico, então ele pega esse dinheiro, ele consegue, a associação, a nossa organização associativa, tem pessoas que vão fazer esse plantio, né, para garantir que esse plantio seja feito, e você tem a produção orgânica, que você sabe onde está, em esquemas de CSA, e você também tem a possibilidade de você ir lá fazer a colheita, fazer o plantio e participar diretamente. Então, você abre a disponibilidade, porque tem pessoas que têm rotinas diferentes. Então, é aquilo que a gente preconiza. A gente tem que criar um design que crie condições para toda essa dinâmica, né? Para que todos tenham acesso ao alimento saudável. Então, a gente tem os estudos de punks, de agrofloresta, esse mundo está totalmente incorporado. E tem essa relação com a parte agrícola com a urbana, né? Que você consegue ter mais ou menos área destinada para isso. E no caso das nossas duas ecovilas, elas são distantes 2 quilômetros uma da outra. Então, a gente já está fazendo um esquema de conversa para que, eventualmente, uma supra a outra, porque uma tem mais área de lazer, mais sistema social, mais tecnologias sociais, a urbana, enquanto que a outra tem mais segurança alimentar, e elas podem fazer essas trocas. Por isso, também daquela discussão que a gente já teve sobre o tema autossustentável, que hoje o autossustentável não se sustenta. Então, eu dependo das outras comunidades, das relações, das trocas, para eu ampliar, né, para eu não formar guetos. Então, a gente é sustentável, né? E de braços dados e em cooperação e expansão, né? Antes de passar a próxima pergunta da Rosa, eu vou pegar os esclarecimentos aqui do Marcos em relação ao EPS. Na verdade, ele queria dizer XPS, que é o poliestireno extrudado, que é mais denso, menos inflamável, mais durável, que é mais resistente à água. Né? É muito usado nas telhas sanduíches, nas placas flutuantes dos sistemas de aquaponia. Né? E já, se você tiver algum comentário, você já comenta. E outra pergunta aqui é onde, antes de passar a próxima pergunta mais extensa, pergunta também se da localização da Ecovila São Luís. Tá. Esse material, de qualquer forma, ele é um material não renovável, né?
E dificilmente ele é reutilizável. Então, já se você fizer um estudo da cadeia dele, ele já vai ter um impacto extremo. O petróleo tem que acabar. O petróleo tem que acabar. É uma coisa que tem que ser extinguida, a utilização de materiais de petróleo. Com o tempo ele se desgasta, seja daqui 100 anos ou 200, ele vai se tornando em micropartículas reativas, é o caos. Né? E na hora que você vai reutilizar, reformar, ele é aquela coisa, ele não é mais um material durável, ele passa a ser um resíduo durável, né? Então é uma coisa que não tem muita saída, tá? A gente tem que observar o ponto de vista da utilização do material dentro do ciclo de vida dele completo, né? Então, materiais plásticos, claro, tem muita coisa que a gente não tem saída. Na hora que vai fazer uma ecovila urbana, é obrigatório eu usar o padrão normatizado da prefeitura. Eu tenho que usar os tubos de PAD para a água. Não posso usar uma canaleta de bambu ou outra coisa qualquer lá para distribuir essa água com filtro nas pontas. Né? A gente pode criar 1000 coisas que seriam interessantes, mas a gente segue alguns gabaritos. Mas a gente sabe que isso não é sustentável, tá? Não é sustentável. Petróleo nunca vai ser sustentável. Não. Bom, então, onde fica a Ecovila São Luís, né? A Ecovila São Luís, em Barão Geraldo, ela fica às margens do Ribeirão Anhumas, a 2 quilômetros da Ecovila Santa Margarida, que também fica às margens do Ribeirão Anhumas, que é um ribeirão que corta o centro da cidade. Ele tem a nascente aonde Campinas foi fundado, né? O mercado municipal está em cima da nascente do Ribeirão Anhumas. E as duas fazem margem. Ela, para chegar lá, ela fica próxima do empreendimento do Santander lá, que tem lá perto, próximo do Guará, né? Para quem conhece essa região, do Síncrontron, fica junto, colado ao polo, as duas ecovilas ficam coladas ao polo de alta tecnologia de Campinas. Isso é muito interessante, colada mesmo assim, onde tem todo o polo de alta tecnologia, junto com a Unicamp, a PUC, as indústrias de tecnologia, e a gente tem as nossas ecovilas ali para fazer o contraponto ali. Muito legal. Contraponto. Muito bem. As próximas perguntas agora são da Rosa e do Marcos. Vamos às perguntas da Rosa, que faz parte da nossa ecovila também. Foi comentado que as ecovilas são de alguma forma vistas pelo poder público de uma maneira não tão bem aceita. Qual seria o motivo dessa visão? E a segunda pergunta dela, qual a área do direito que pode colaborar com a implantação de ecovilas? Essa é uma coisa bem complicada, no sentido de que existe algumas relações, né, que é justamente essa do zoneamento, de área urbana e área rural. A maioria das ecovilas, elas são agrupamentos, né, comunidades que se instalam na área rural em áreas menores do que a lei permite. Né? Então, na área rural, você tem uma legislação que permite a ocupação de forma unifamiliar em módulos rurais mínimos. Então, o meu lote rural, ele costuma ser muito grande. 20 mil metros quadrados numa cidade, 30 mil em outra. Em várias regiões de Goiás é 40 mil metros quadrados. Significa que uma família poderia viver dentro desses 40 mil metros quadrados. Viver no sentido de viver e ser proprietária, né? Que às vezes eu vivo ali, sou proprietário, tenho mais 10 casas, mas essa propriedade rural está cumprindo a função social da terra. Né? A função social da terra da área urbana é ocupar com um monte de família. Na área rural, a função social da área rural é produção agrícola e agropecuária, né? Ou de preservação. Não entra nem a questão de turismo rural, não tem preconizado muito claramente na legislação. Então, existe a lei de reforma agrária, que ela fala que na minha área rural, a função social da terra tem que cumprir certos índices de produção agrícola ou agropecuária. Se eu só estou morando lá e não estou produzindo, essa área ela fica à disposição da reforma agrária, para ela ser retirada do proprietário e transferida para o sem terra, por exemplo, para produzir. Né? Então, isso existe, essa legislação. E o que acontece? Muitas das ecovilas, elas ocupam áreas rurais, não tem os índices de produtividade, ela fica com uma característica maior de moradia apenas, né? E não atingem os índices de produtividade. Acaba que ela fica de moradia,
então ela é taxada como um condomínio ou loteamento, um parcelamento irregular do solo rural, né? E aí ela sofre perseguição. Hoje tem o Ministério Público que está atuando junto com as prefeituras e várias comunidades nesse sentido estão sendo enquadradas. Por mais que elas implantam elementos de permacultura, disso, daquilo, geralmente elas não são suficientes para atender a legislação da reforma agrária, né? E aí elas ficam caracterizadas como uma ocupação irregular que não passaram pelo processo de urbanização ou de parcelamento padrão, né, que é o cadastramento da área rural como zoneamento urbano e o processo da Lei 6766 de loteamento, né? Então, tem esse aspecto, que tem a perseguição do governo. Na área urbana, é raro ter uma ecovila na área urbana, mesmo se ela tiver, eu tenho os meus lotes, dentro do lote eu só tenho uma possibilidade de ocupação com várias famílias dentro de um lote, que é o condomínio. Condomínio é uma área, que é um lote indivisível, onde eu estou ocupando com várias unidades habitacionais multifamiliar, né? Então, ou eu faço um condomínio para fazer ecovila, se eu não passar pelo processo de condomínio também tiver com várias casas dentro de um lote, que é um lote unifamiliar, ela também vai sofrer sanções legais, né? Então, a gente tem algumas formas, hoje, de tentar incorporar nessa ecovila os elementos da legalidade, que cabem a ela, né? Então, se na minha área rural ela preconiza a função social de produção, eu tenho necessariamente que produzir nessa área, tá? Então, seja eu plantando ou a associação se organizando e contratando alguém para produzir no sistema de CSA, onde você está organizando isso daí, né? E aí as unidades residenciais, elas já não podem ser proprietárias, você tem que ter uma caracterização maior, né? Eu tenho que ter mais de 2/3, vamos supor, com produção do que focado para urbanização e moradia, né? Para ela ser rural e sair dessa confusão do rural e urbano. E mesmo assim ainda cabem discussões, por quê? O poder público ele quer arrecadação, então se você ocupa uma área rural com um monte de unidade habitacional, ele vai querer que você passe para urbano e passe pelo processo de urbanização para ele poder fazer a arrecadação e regularização dessa área, né? Porque enquanto não é urbano, você paga ITR, que é uma taxa menor, e vai para a Receita Federal, né? Então tem essas relações. E além disso, tem os elementos que a gente quer incorporar, por exemplo, que a gente sofreu muito isso na ecovila urbana, né? A gente queria fazer a biovaleta, não podia, queria fazer o jardim de chuva, não podia, quer fazer a ET associado com leito de cultivo de germinação, não podia, a gente quer usar a iluminação pública com LED placa fotovoltaica, aí não é padrão da prefeitura, ela fala que não vai fazer manutenção nunca, que aí a responsabilidade é sua, mesmo ela cobrando sem reduzir a taxa de IPTU dela. Então você só vai tendo pressão do governo para elementos que não são padronizados, né? Então tem muito conflito com várias prefeituras. A prefeitura de Rio de Contas, na Bahia, foi receptiva à nossa ecovila. Campinas não, depende das boas intenções daquele governo, né? Que ele quer mesmo, né? Que está por trás ali das intenções do governo. Então existem algumas formas aí que tem que analisar a sua identidade e trabalhar. Por quê? Para estar dentro da legalidade, a princípio, se você fizer uma ecovila mesmo, você tem moradia, produção alimentar, educação, sistema de lazer, tudo, você consegue fazer a legalidade dessa implantação, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser analisado caso a caso, depende da legislação municipal, da federal, isso tem que ser organizado, tá? No nosso projeto de lei, a gente cria uma modalidade nova, que entra como a lei complementar, a lei 6766, para viabilizar o modelo de ecovila, principalmente na área agrícola e na área urbana também, no sentido de que ela modificaria automaticamente o zoneamento daquele lugar, para permitir diversidade, design de tipologias, né? E para permitir esses núcleos comunitários dentro da área rural, mesmo que ela seja menor do que um módulo rural mínimo, tá? Ou seja, dentro do módulo. Vamos ter que concluir, né, Morelli? Sim. Nós praticamente tentei responder aqui as perguntas de todos. Fizemos uma cópia aqui para continuar esse debate que não cessa, né? Já me despeço de todos aqui, desejando a todos um bom final de semana e que nos encontremos aí
nas próximas semanas, na abertura do nosso curso. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria aí de agradecer, né, ao professor Januário pela excelente exposição, bastante densa, riquíssima em conteúdo, né? Com certeza foi um aprendizado para todos nós. Viu? Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. E agradecer também, né, a todos os professores, né, do curso que estão presentes e a todas as pessoas, né, que participaram aqui da live, né, mandaram seus comentários, né, fizeram suas perguntas. Muito gratidão mesmo, né? Informo que toda essa gravação vai ficar disponível, né, lá no canal da TV Unital no YouTube, tá? Nós vamos passar depois aqui no chat, se vocês quiserem. Está disponível, né, para indicar para amigos, para outras pessoas, né, para que queiram assistir. E, né, logicamente, né, convidar vocês, né, vamos fazer o curso, né? Venham fazer o curso. É realmente bastante desafiador trabalhar com os temas inovadores, mas o mundo está precisando desses novos profissionais, com novas mentalidades, sintonizados, né, com o que é necessário para a sobrevivência humana, né? Então, aqui nós estamos trabalhando muito, né, com esse curso. Nós falamos em ecovilas, mas nós estamos falando aí, né, de uma superação toda de uma crise, né, de ter novas alternativas. E esse curso, ele qualifica profissionais, né, especializar profissionais para esse novo cenário bastante desafiador que vem aí, né? Então, convido vocês, né, e ajudarem também a divulgar, né, para as pessoas, tá? Tudo isso é muito bem-vindo, tá? Então, gratidão aqui da coordenação do curso para todos vocês, viu? E vamos ter aí, né, próximas lives aí também, para nos encontrarmos e podermos novamente nos comunicarmos, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Obrigado a todos, viu?